Saudações a todos, que a paz esteja conosco, que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações e assim fazer desta noite, deste dia, deste momento, né, um grande encontro para que possamos estudar as obras de Kardec. Vamos compartilhar a tela porque hoje nós vamos abordar o Livro dos Espíritos. Retomando nossos estudos, então, o Livro dos Espíritos, estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita e nós vamos reiniciar do item 11º. Lembrando que este capítulo ele vai até o 17º. Então vamos retomar aqui os nossos estudos. 11º, que tem como temática grandes e pequenos. É estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Eis aí um erro, oriundo, como tantos outros, de observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que ilustres, designando-se os primeiros por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência aqueles que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres impressiona mais e é por isso que são mais notadas. Então, aqui a gente já vai fazer um breve comentário, né? Novamente apontando para que as reuniões mediúnicas a que Kardec se refere, né, normalmente os espíritos que se apresentam é por evocação. É por isso que aqui nesse parágrafo ele fala que alguns que vêm, né, e outros que são evocados. Por isso que ele fala, quanto aos que se evocam. Isso significa que, né, tirando os que vêm espontaneamente, então, por isso que ele fala, quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou um amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência aqueles que nos são desconhecidos. Então, a gente percebe que a reunião mediúnica ela não é um ato passivo, como a gente hoje tem nas grandes reuniões, na grande maioria das reuniões mediúnicas no movimento espírita. Quando eu falo passivo, é aquela coisa que quem está na direção da reunião é o mentor da reunião. Como se coubesse a ele escolher quem ele vai trazer para a reunião. Normalmente se traz sofredores e obsessores. A evocação, de uma certa forma, meio velada, ela é quase que proibida, né? Você não pode evocar. E como a gente viu no estudo passado, ou nos estudos anteriores, tem obras que falam, inclusive, que isso se dava ao tempo de Kardec, que agora é diferente. Agora o controle está, né, na mão do mentor. Não, o controle está na mão das pessoas que fazem parte daquela reunião, seguindo todas as orientações dadas por Allan Kardec, né, no Livro dos Médiuns. Depois de ter feito inúmeras observações dos fenômenos, conversado com inúmeros espíritos de várias categorias. Então, esse primeiro parágrafo já aponta que as reuniões não são passivas e nem é colocado sob a responsabilidade de um mentor. É responsabilidade, sobretudo, de nós encarnados e dirigentes de grupos mediúnicos e grupos de estudo. E como ele fala, é preferível evocar os que a gente já conhece, do que os que a gente não conhece.
E ele vai desenvolver um pouquinho mais o raciocínio adiante, e eu vou poupar os comentários, né? Porque o próprio Kardec vai nos esclarecer. Acham também singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram nesse mundo não lhe dá nenhuma supremacia no mundo espiritual. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, que devem ser entendidas como se referindo à posição que cada um de nós ocupará entre eles, ou seja, como espírito. É assim que aquele que foi o primeiro na Terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como o mais humilde operário, porque ao deixar a vida, deixou toda a sua grandeza e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Então, se referindo também a personalidades, né, famosas, né, lembrando que a condição do homem na Terra, ela é uma, a condição espiritual é outra. Aqui a gente é muito acostumado a dar mais a importância para o ter, né? Não para o ser. Às vezes aquele homem que tinha o poder, que tinha um cargo, que foi importante, que era uma celebridade, no campo, no campo não, no campo intelecto moral, né? Intelectual é uma coisa. Como espírito, a condição dele não está sob o olhar do que ele tinha ou do que ele era, em termos de celebridade. Mas ali é o campo moral, né? A gente vê alguns relatos, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha de França. No relato dela, ela fala que no mundo espiritual, ela via que ela era a rainha encarnada e que muitos se curvavam a ela pelo poder que ela tinha. E no mundo espiritual, pessoas que ela achava que eram inferiores a ela era muito mais elevada moralmente no plano espiritual do que ela. E ela aprendeu uma grande lição com isso, e tem um relato que é muito bonito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Prosseguindo para o item 12º, com a temática da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados, né? Então, seguindo as ideias dos grifos aqui, né? Então, muitas vezes, um espírito inferior pode se apresentar com um nome conhecido e respeitado. Quem pode, pois, assegurar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter de sua identidade. Semelhante controle é, de fato, muito difícil de estabelecer-se, embora não possa ser feito de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil pode, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Então, é uma coisa que é muito importante, né? Esse questionamento. Nós sabemos, como ele coloca, que a manifestação desses espíritos, elas podem ocorrer, mas como controlar? Então, Kardec está levantando exatamente essa questão. Como é que a gente pode controlar? Né? Porque não tem uma certidão, né? Um registro que o espírito possa apresentar e a gente fala, não, é verdadeiro, né? É ele. E a partir de aqui, ele vai desenvolver, então,
essa temática, né, da identidade dos espíritos. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isto já é um indício de identidade, mas quase não há mais lugar para dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra casos de família que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a linguagem dos filhos. Algumas vezes, nessas evocações íntimas, acontecem coisas surpreendentes, capazes de convencer o maior incrédulo. O cético mais endurecido fica, não raro, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica vem como prova de identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, e que essa caligrafia se reproduz exatamente igual toda vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes, sobretudo para pessoas falecidas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a que tinha essa pessoa em vida. Tem-se obtido assinaturas de perfeita exatidão. Longe estamos, entretanto, de dar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Apenas o mencionamos como digno de nota. Então, antes da gente prosseguir, né, fazer um breve comentário desse primeiro e desse segundo parágrafo. Aqui é um caso que já é muito conhecido da gente, né? Quando ele fala que quando a gente está evocando um espírito que a gente conhece, para a gente ter a certeza da identidade, o próprio espírito ele vai falar fatos íntimos que só aquela pessoa conhece, dados mesmo, né? Da própria particularidade de quando ele tinha em vida, né? Então, esse é o primeiro ponto. E como ele fala, é mais fácil porque se conhece o espírito, se conhece essas particularidades. E a outra é sobre a caligrafia, né? Mas ele deixa também claro que esse método ele não é infalível. Ele coloca, longe estamos, entretanto, da caligrafia, né? De dar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Apenas o mencionamos como digno de nota. Mas já havíamos comentado que, às vezes, o espírito, o médium, né? Ele escreve com uma caligrafia, aí ele volta a escrever de outro espírito com outra caligrafia, depois outro com outra caligrafia. E quando ele vai dar a comunicação daquele anterior, ele volta para. Ou seja, é até uma espécie de controle, porque seria quase que impossível o próprio médium, né, se lembrar de toda a caligrafia, né, que ele tá fazendo. Mas como ele coloca também, né, é, não é uma regra constante, mas é um dos meios que a gente pode trabalhar com a identidade desses espíritos. E ele prossegue. Somente os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corpórea. Porém, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão que se servem, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los. Meio a que igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação atenta, cuidadosa, pode revelar. Eu acho importante a gente grafar bem essas palavras que ele usa aqui, que inclusive ele vai insistir nisso, né? Que é observação atenta, cuidadosa, em reuniões mediúnicas, você obtém várias comunicações. O Kardec, ele tinha como disciplina, toda reunião que ele abria,
de estudos, ele primeiro passava a limpo todas as comunicações do dia anterior ou da reunião anterior, para fazer de novo uma análise daquelas. Era objeto de estudos. Então, um grupo de estudo mediúnico, ele deve seguir o mesmo exemplo, porque nós recebemos várias comunicações. Essas comunicações, hoje, nós temos uma tecnologia que é o gravador, que não se tinha na época de Kardec. Por isso que a maioria das comunicações é recebida por psicografia, que era uma maneira de você ter uma documentação. No nosso caso, a gente tem a tecnologia da gravação. E hoje, com os aplicativos, né, com as inteligências artificiais, com os aplicativos, você tem até como transcrever essas comunicações. Você não precisa mais ficar escutando e transcrevendo, né? Hoje você tem aplicativos que você joga o áudio e ele transcreve. Você só tem que ter cuidado depois de fazer as correções devidas. Mas essas comunicações, elas devem ser lidas, por mais frívolas, por mais bobinhas que pareçam, extrair dali de cada comunicação um estudo aprofundado, porque ali você começa a classificar o espírito, que tipo de espírito é, que tipo de comunicação, se essas comunicações elas são repetitivas, se as comunicações elas são repetitivas, será que é do mesmo espírito? Veio pelo mesmo médium? Ou veio por duas comunicações parecidas por médiums diferentes? Qual foi a percepção que cada médium teve na hora dessa comunicação? Então, não é simplesmente você estar passividade, receber a comunicação, achar tudo lindo, maravilhoso, e na outra reunião você já esqueceu delas. Você vai precisar delas, né? Para quê? Para ir sempre observando, sempre comparando e sempre seguindo esse critério rigoroso, né? Então, às vezes, a gente tem uma comunicação e fala, não, era um espírito sofredor, ele falou que estava sofrendo e a gente acolheu e ele foi levado pela espiritualidade, né? Então, muitas vezes acontece realmente isso, né? Mas é bom que se deixe registrado, que se deixe observado, porque nós sabemos que um único espírito pode se passar por vários. E uma vez nos perguntaram, mas por que que um espírito ficaria dando várias comunicações, né? O mesmo espírito fica dando, tentando se disfarçar como um espírito sofredor, para atrapalhar a reunião, para fazer a reunião não ir para frente. Porque se você se ocupa de um sofredor, você não tem tempo para fazer a reunião de estudo com esses espíritos superiores. Então, tem muita coisa para a gente pensar nessas comunicações, não é verdade? Então, quando a gente começa a observar e a gente já começa a perceber que ali pode ter uma influência ou uma interferência, né, aí a gente pode, inclusive, fazer o questionamento futuro, né, na mesma reunião mediúnica, né, fazer as perguntas para os espíritos mentores da reunião sobre o que está acontecendo, pedir aconselhamento, e eles podem ajudar. Ah, mas por que eles não falam? Porque não é tarefa deles falar para a gente, é a gente que tem que fazer esse exercício. E não é isso que Kardec fez o tempo todo? Então, muito interessante a gente observar novamente esses pontos. Por isso que eu chamo mais uma vez a atenção. E você vai ver que essa palavra ela vai se repetir durante toda essa introdução e durante toda a obra. Só uma observação atenta, cuidadosa, pode revelar, né? Ou seja, uma imensidade de fatos minuciosos, que às vezes você deixa passar porque você não faz esse trabalho. Continuando. Vêem-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, aprovando ou condenando certas partes delas. Outros espíritos, ao lembrar circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Enfim, todas as coisas que são ao menos provas morais de identidade únicas que se podem invocar, tratando-se de coisas abstratas, né? Perdão, eu devia ter terminado o parágrafo, mas eu espero que tenha ficado
entendido essa parte, tá? Tudo bem até aqui? Ok. Então vamos continuar. C, pois a identidade do espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros. E se não dispomos dos mesmos meios de controle para pessoas cuja morte ocorreu há mais tempo, resta sempre o da linguagem e do caráter. Porque, seguramente, o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e por suas máximas. Aquele que disse, aquele que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ofendesse, ainda que acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para se duvidar de sua identidade. De outro modo, seria preciso admitir que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e isso sem utilidade alguma. Então, aqui ele está trazendo agora uma outra forma de identificar esses espíritos. Então, como ele fala aqui, né? Se não dispomos dos mesmos meios de controle para outros espíritos, né, que já morreram há mais tempo, espíritos não, pessoas, né, cuja morte já ocorreu há mais tempo, resta sempre o da linguagem do caráter. Então, aqui ele está nos dando também uma outra forma de controle, uma outra forma de identificar esses espíritos, que é pela linguagem. Um espírito bom só vai poder falar coisa boa, né, de cunho moral e tudo mais. Então, é também observar como esses espíritos eles vão se comunicar. Lembrando sempre também, que nunca é demais, que outra coisa que o espírito faz, que não faz um espírito mais elevado, é falar para a gente o que a gente tem que fazer, porque isso fere o nosso livre-arbítrio. Então, aquele espírito que vai falar para você, olha, publica isso, não publica aquilo, escreve isso, não escreve aquilo, atende a isso, não atende aquilo. Normalmente, eles vão até poder nos orientar, desde que a gente já tenha feito parte do trabalho. Quando a gente está lá na Gênesis, o Kardec vai falar que toda revelação ela tem dois caráteres, divino e humano. Porque os espíritos não vão falar para a gente o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Eles nos orientam. Eles esperam estarmos a caminho e eles nos auxiliam. A gente vê o Kardec o tempo todo trabalhando, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele se retira, né, justamente para se concentrar longe de todo aquele de toda aquela intensa atividade da sociedade espírita. Ele se afasta, vai para um lugar mais sossegado, mas enquanto ele escreve, ele tem dúvidas e ele questiona a espiritualidade, ele pede conselho e ele é atendido. Mas em momento nenhum o Espírito da Verdade falou: olha, capítulo primeiro, coloca isso, capítulo segundo. Não, ele não vai fazer isso, né? Então, é o caráter da revelação, caráter humano, caráter espiritual. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número dos espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los a todos. A maioria deles nem mesmo tem nomes para nós. Um espírito da categoria de Fênelon pode, pois, vir em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se, então, com seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo. E porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Mas que importa, afinal, que um espírito seja realmente o de Fênelon?
desde que só diga coisas boas e fale como teria feito o próprio Fênelon, é um espírito bom. O nome pelo qual se dá a conhecer é indiferente, não passando muitas vezes de um meio para fixar nossas ideias. Não se daria o mesmo nas evocações íntimas. Mas aí, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de certos modos evidentes. Então, mais ou menos para a gente não se apegar a nomes. Mas, muitas vezes, nós precisamos de um nome para nos fixar, né? Fixar nossas ideias, ter um parâmetro. Os próprios espíritos, quando nós questionamos, você tem um nome, né? Às vezes ele fala, é um espírito amigo, ou ele pode até falar que é Fênelon. Ele não está muito preocupado com isso. E quem deveria estar menos preocupado seríamos nós. É lógico que nós já questionamos nomes de alguns espíritos, até para a gente se situar, ter um, como ele fala, para a gente fixar uma ideia. Quem precisa do nome somos nós. Mas o mais importante não é o nome, é a mensagem que esse espírito dá, é a relação que ele tem conosco. Coloquei uma notinha aqui, né? Não podemos ainda assim admitir que todo espírito seja realmente o de Fênelon, por algumas máximas morais e ensinamentos. É preciso continuar observando e, sobretudo, interrogando o mesmo, o espírito em si. Não podemos aceitar nomes distintos apenas por vaidade de tê-los à nossa disposição. É uma observação que eu gostaria de deixar aqui, porque por mais que seja um bom espírito, né, a gente não pode se prender a esse nome. E se a gente identifica que realmente a comunicação é digna de Fênelon, que a gente continue observando, né? Que a gente continue interrogando esse espírito, porque uma hora ele pode se trair, né? Ou a gente pode realmente confirmar que estamos diante de um espírito superior. E não tenham medo de perguntar, de questionar, porque o espírito superior ele não se ofende. Ao contrário, né? Ele vai até respeitar e vai até achar bom, eu acredito. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, mas jamais dissemos que essa ciência fosse uma coisa fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela exige um estudo assíduo e geralmente muito prolongado. Não se podendo provocar os fatos, ou seja, os fenômenos espirituais, é preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos. Muitas vezes esses fatos ocorrem por efeito de circunstâncias em que menos se pensa. Para um observador atento e paciente, os fatos são abundantes, porque ele descobre milhares de matizes característicos que, para ele, são raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Enquanto o homem superficial não vê numa flor mais que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Esse final de parágrafo, né, esse último parágrafo aqui, ele é bem importante a gente ler com cuidado, né? No livro dos médiuns, o Kardec ele não fala só sobre mediunidade, ele fala sobre a constituição das sociedades, ele fala sobre uma série de outras coisas. Ele fala sobre a organização do movimento espírita. Mas ele também fala sobre as dificuldades da mediunidade, os percalços da humanidade. Então, longe, né, daquela história de que a mediunidade é tranquila, está tudo bem, a gente pode praticar, é só ir lá para o centro, né? Não, não é bem assim, né? Tem percalços, tem dificuldades. Então, é como ele coloca, na teoria é uma coisa, né?
A dificuldade do espiritismo prático é justamente você fazer essas identificações. Por isso que a gente volta a insistir sobre aquelas palavras: observação, paciência, estudo, perseverança, disciplina. E aqui ele chama atenção, né? Não, essa ciência, jamais dissemos que fosse uma coisa fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando. E nunca será demais repetir que exige um estudo assíduo e geralmente muito prolongado. Bem, eu coloquei uma nota aqui que é a respeito justamente sobre os fenômenos. Qual foi a metodologia que Kardec utilizou para fazer a observação desses fenômenos? Então, quando ele fala que não se pode provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos. Quando se trata de fenômenos espirituais, é necessário aplicar a metodologia adequada para a observação desses fenômenos. Kardec nos lembra que, diferentemente dos fenômenos materiais, estes não podem ser controlados pelo observador, uma vez que estamos lidando com individualidades. Então, essa que é a diferença, porque muita gente não entende por que que a gente fala que o espiritismo é uma ciência de observação. É uma ciência de observação porque foi aplicada a metodologia científica de observação desses fenômenos. Mas nós devemos lembrar que os fenômenos, eles não espirituais não podem ser reproduzidos à exaustão e nem sempre se obtém o mesmo resultado, né? Então foi o que Kardec fez pacientemente. E aqui, novamente, para o observador atento e paciente, os fatos são abundantes, porque ele descobre milhares de matizes característicos que para ele são raios de luz. É que eu estava falando sobre a observação dessas comunicações, a análise de cada comunicação, a comparação dessas com as que vão sendo recebidas. Como é que ela é recebida por um médium? Como é que é recebida por outro? Então, quanto mais a gente vai fazendo as observações, mais a gente se depara com material de estudo. E foi o que Kardec fez ao analisar o fenômeno das mesas girantes. Nessas reuniões, aí aqui já é o texto de Kardec, tá? Isso daqui está, inclusive, em obras póstumas e foi o trecho da nossa apresentação da biografia de Kardec, quando ele faz o exame desses fenômenos. Olha o relato de Kardec. Foi nessas reuniões que fiz meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Menos ainda por meio de revelações, menos ainda por meio de revelações, né? Do que pelas observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, só admitindo como válida uma explicação quando ela pudesse resolver todas as dificuldades da questão. É assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Ele se refere ao tempo que ele estudou com Pestalozzi, justamente essa metodologia. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Quando a gente está estudando mediunidade, será que a gente compreende a gravidade da exploração que a gente vai empreender? Entrevi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara durante toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era necessário, portanto, agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me iludir. Mais uma vez, positivista no sentido, né, de agir pela observação, agir pela racionalização, e não por um ideal.
para que ele não se iludisse. Eu já li muitas vezes essa introdução, né? Mas estudar como a gente está estudando, a gente começa a enxergar coisas que a gente não via, né? Quando a gente vai lendo linha por linha. E também o amadurecimento também, né? O trabalho com reunião mediúnica, o trabalho com, né? A gente vai tendo um amadurecimento, pelo menos a gente acha, né? Que a gente vai tendo um amadurecimento, uma compreensão melhor. E é impressionante como tá tudo aqui, né? Ah, tá tudo aqui e é como parece que a gente não via, né? É bem isso aí, Mário. Enquanto a gente estava lendo, eu acredito que a Cris também devia estar fazendo a mesma coisa. Lembrando das mediúnicas que a gente participava, né? E quanta coisa podíamos ter feito diferente. Como se poderia ter sido muito mais aproveitada essas reuniões se esse entendimento fosse mais profundo dentro de nós. Mas Quanta isso também coisa faz parte, né? poderia Faz ser, parte do, faz parte. faz parte do aprendizado também, né? É, do aprendizado, realmente. Eu lembrei daquela frase, né? Poxa, se eu não tivesse errado tanto, né, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Aí o outro fala, mas se você só tem porque você errou bastante, né? Agora, é lógico, né? É só não permanecer no erro, porque eu acho que o grande erro, se é que a gente pode falar de erro e acerto, né? Mas usando essas palavras por falta de outras melhores, eu acho que o grande erro não é a experiência em si, né? Mas é a acomodação, porque o nosso grupo passou por muitos questionamentos. E, aliás, eu acredito que hoje a gente tem muito mais questionamentos do que ontem. Então, ultimamente tem surgido um monte de questões, né? Então, aí a gente tem duas escolhas: usar do nosso orgulho e comodismo e falar, não, a gente está certo e continuar assim. Aí a gente sempre vai ter aquela reunião mediúnica assim, né? Sem sobressalto, sempre a mesma coisa, sempre os mesmos espíritos, sempre para que esquenta a cabeça, né? Então, eu falo até por orgulho que é uma maneira de você falar, não, eu estou certo e é assim, né? Eu vou fazer um parêntese aqui rapidinho, a gente já volta para o assunto. Vou fugir, mas eu volto. Mas foi que eu vi com muitos, muitas figuras do movimento espírita que falaram assim: eu estudo há 40 anos essa doutrina, né? Mais ou menos isso. Aí vem a adulteração, as provas, e se ele admite, é como se ele estivesse falando assim: eu passei 40 anos errado, eu tenho que admitir que eu estive errado todo esse tempo. Às vezes tem um pouco de orgulho também do cara falar não. Aí o que que ele tenta fazer? Ele fala: olha, não houve adulteração, as duas obras é dele. Não é isso que a pessoa fala, que as duas é dele, né? Então ele corrigiu, então ficou até bom essa aqui. Essa passagem aqui ficou até melhor. Aí eu fico pensando, né? É o cara colocar band-aid numa hemorragia ali, numa fratura exposta, colocar um band-aid, né? Isso daí não é orgulho? Tirando os interesses que a gente sabe que tem, mas tirando todos, não é orgulho? Então, o problema não é errar, né? O problema é você ter consciência que você pode melhorar a coisa, você pode aprofundar. Então, é isso que faz a gente caminhar, né? Porque senão a gente trava, né? Mas tem muitas coisas que a gente tem se questionado aqui na nossa reunião mediúnica, né? E tá valendo a pena, né? Porque é uma oportunidade também de você agora ter o espaço para fazer esse diálogo com os espíritos superiores. Colocar as questões. O que Kardec fazia era exatamente isso. E não é perguntar na hora, né? Você tem que formular as perguntas por escrito antes. Kardec não ia para uma reunião da Plena Amazon ou de qualquer, da senhorita, né? De todas aquelas reuniões, ele ia com as perguntas prontas.
É que eu falei, os espíritos estão lá, mas eles não vão esperar e falar, olha, eu acho que você quer saber disso. Aí fala, não, ele vai esperar você se manifestar e eles vão estar lá para dar resposta. Só que você tem que fazer a pergunta, né? Mas se você nunca pergunta, não te dá resposta. E fica por isso mesmo, né? E assim caminha a humanidade. Item 13. A temática é as divergências de linguagem. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por ele resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupem, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Mas ponderam como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo entre si. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que acabamos de analisar, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita do caráter dos espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo trará a explicação. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Porque não é fácil você analisar, né, essas individualidades. Por isso que fala que requer uma atenção demorada. É o que eu estava me referindo àquelas comunicações. As comunicações têm que ser analisadas, né? Então, quando ele coloca aqui, logo no início do parágrafo, ele está falando sobre as diferenças da escala espírita que existe desses espíritos, né? Mas alguns falam, mas se os espíritos, né, podem ser muito diferentes do outro do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, né? Mas quando se chega ao ponto de se dirigir a espíritos reconhecidos como seres superiores, por que que há divergência entre eles? Essa é a questão. Então, ele volta a insistir, né? Por isso que esses estudos requerem atenção demorada. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 da vida para formar-se um sábio. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, de respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? Então, não é simplesmente você colocar numa apostila as chamadas apostilas de doutrinadores. Alguém já ouviu isso em algum centro espírita? Apostila de doutrinadores. A pessoa faz um curso na casa espírita de 2, 3 meses, sai com a apostila debaixo de braço, com todas as falas que se pode ter com o espírito, para doutrinar o espírito, né? Isso é brincadeira. É que nem ele falou aqui. Para formar um médico medíocre, se leva anos. Um sábio, 1/4 parte da vida. E a pessoa que vai se ocupar, né, da ciência do infinito quer fazer isso em alguns meses, em algumas horas, em alguns dias. E reduzir ao estudo de uma apostila é uma coisa muito grave, na verdade, né? Além disso, nem sempre é contradição desses espíritos superiores, por que que eles divergem, né? Além disso, nem sempre a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição dada a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes,
seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Seria pueril, portanto, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outra chamá-la de centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. E todos terão razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas, e, todavia, não será assim. Dá-se o mesmo com a palavra Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. Mas, em última análise, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Josier ou de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Bem, aqui tem a nota de rodapé falando quem são esses homens, né? Linneu, no caso, aqui é Carl von Linneu, pioneiro na criação de um sistema hierárquico de classificação dos seres vivos, usado até hoje, embora já bastante modificado. O Josier e o Tournefort, né? Sobrenome de grande família de botânicos francesas. O Tournefort estudou a morfologia e a classificação botânica. A gente não vai se ocupar muito com a biografia desses homens, só lembrando que eles eram homens de ciências no ramo da botânica, né? Então, como ele fala, quer se aprender a botânica pelo sistema de um, de outro, ou de ainda um, mais um outro, nem por isso se saberá menos botânica, né? Porque cada um tem uma forma de estudar e nenhum deles está errado. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para só nos atermos àquilo que é realmente sério e não raro. A reflexão nos fará descobrir, naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Voltando para o nosso texto, item 14, a temática agora é as questões de ortografia. Passaríamos de leve sobre a objeção de alguns céticos a propósito das falhas ortográficas cometidas por certos espíritos, se ela não desse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável, mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes inúmeros pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio da terra, o que em nada lhes diminui o mérito. Entretanto, há neste fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada é. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Devem, pois, sentir-se muito pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servirem das formas longas
e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Por isso, é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem para atenuarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões e mais pobre em fraseados do que o nosso. É a dificuldade sentida pelo homem de gênio, que se impacienta com a lentidão da pena, sempre muito atrasada em relação ao seu pensamento. É compreensível, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensino importante. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não se conclui daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, pois a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e isso a despeito da ignorância do médium. Bem, mais uma vez, coincidentemente, hoje nos estudos, pela manhã, nós falamos exatamente sobre a comunicação dos espíritos. Estamos no Japão, né? E eu não sei qual foi o momento do estudo que a gente estava falando sobre a linguagem. Qual é a linguagem usada, né? É o japonês? É o português? E eu contei um caso curioso que, uma vez dialogando com um espírito, e a médium falava ambas as línguas fluente, tanto português como japonês, eu acredito que pela comunicação a médium se sentiu mais à vontade da língua japonesa e começou a desenrolar o japonês. E nós acompanhamos o raciocínio em japonês até onde o nosso conhecimento da língua permitiu, né? Aí, quando chegou num ponto que o próprio espírito, usando já um dialeto, a gente pede para médium, então, falar em português. E a médium continua falando em português. Por quê? Ah, porque ela sabia ambas as línguas. Não, porque o pensamento é a forma de comunicação do espírito. E, para falar a verdade, foi a única vez que aconteceu nesses 20 anos aí que a gente tem de reuniões. é, Mas aí é aquela coisa: somos um grupo de brasileiros, moramos no Japão, entendemos japonês, mas a comunicação ela é pelo pensamento. Então, naturalmente, vai vir na língua que a gente está. É a tecla SAP, né? Agora, poderia vir em outras línguas? Poderia, mas qual é a utilidade disso? Né? Comunicação sendo uma língua ou sendo numa outra, né? Então, a gente não fica se perguntando por que que é em japonês, aliás, por que que é em português e não é em japonês. A gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que a linguagem que eles vão usar. E a gente sabe que a gente está atendendo espíritos que tiveram uma passagem na Terra, né, numa personalidade que eram japoneses, ou que eram brasileiros, e às vezes espíritos que já viveram há séculos atrás, né, e espíritos superiores que nem vivem mais aqui, né? Então você está lidando com espíritos. E eles usam a linguagem do pensamento, e não uma linguagem terrena, né? E mesmo esses que ainda estão presos à sua personalidade, ele pode até achar que ele está se comunicando numa língua, mas a comunicação dele é feita pelo pensamento. Então, a tecla SAP já existe olha, há muito tempo, né? Muito mais antes do que a gente imaginava, né? Nós paramos aqui no item 14, iremos iniciar o item 15 na próxima semana. Eu acredito que, por hora, nós possamos ficar com as nossas reflexões até aqui no item 14. A próxima semana, nós entraremos no 15º com a temática A Loucura e Suas Causas. Acredito que hoje a gente ficou com muitas
como sempre, né? Elucubrações na cabeça. E pensando no antes e no aprendizado de agora e um proceder futuro, né? Com mais sabedoria, mais conhecimento. É isso que esses estudos, cada vez, né, que a gente estuda e repete, revisa e lê, vai esses conhecimentos, né, é como se estivesse ficando impregnado na nossa alma, né? Então, isso que importa. E importa também, né, a experiência que se teve antes, porque se tu não tem a experiência antes, tu não consegue, né, aprofundar tanto o estudo que se teve hoje, né? Porque é muito válido o que se passou, o que a gente, né, hoje né, estudou e ficou, né, meditando, isso que importa. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a presença de cada um de vocês e que todos possam ter uma boa semana de estudos também, e que a paz continue com todos. Um bom almoço para vocês e um bom soninho para nós aqui. Bom Então, final um de beijo no domingo para coração de todos. vocês. Tchau, Bom Cris. domingo, Beijão para você. Cris.